Nós queremos saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós queremos desde já agradecer pelo convite, pela confiança. Queremos também parabenizar as amadas irmãs que são colunas, nesta casa, em oração, e nós louvamos a Deus porque nós bem sabemos da importância da oração, Olhando para Jesus, no livro de Lucas, nós vamos perceber que o livro de Lucas destaca a vida de oração que Jesus teve. E ele nos ordenou que estivéssemos orando em todo o tempo. E, irmãos, sem oração, consequentemente, nós não teríamos condições de vencer as intempéries dessa vida. E nós nos alegramos também por ver alguns ex-alunos, Silas, Francisca. Não sei por que a irmã Adriana não convidou a Francisca para pregar, Já é seminarista, já formou, O nosso querido irmão que labutava sempre em prol da escola bíblica dominical, o pastor Valdemar, a todos os irmãos, nós nos alegramos em vê-los e estaremos compartilhando um pouco do que Deus colocou nos nossos corações. Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé. E gostaria que lessem comigo, abrissem o texto. Abrissem as suas Bíblias no texto onde está, o texto tema, o texto base dessa festa, dessa celebração, por esses 20 anos do ministério de oração desta casa, conduzido por Deus através dessas mulheres. 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 11. Não podemos separar o verso 7 do restante do texto. Então, vamos à leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra, ela não volta para ti vazia, sem que antes produza, Senhor, ó Deus, aquilo para o qual ela foi enviada. Nós queremos louvar o teu nome nesta noite, ó Deus, porque o Senhor já está presente em nosso meio. A tua palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se encontra. Ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja visitando agora as nossas vidas, visitando esta igreja, ó Deus, visitando os corações que adentraram nesta casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida por misericórdia, Pai, para trazer a porção da tua palavra ao coração da tua igreja, Senhor. Fala conosco e continua abençoando o ministério de oração desta casa. Que cada mulher, ó Deus, que exerce com perseverança, com alegria, Senhor, ó Deus, o exercício da oração,
Ó Deus, que o Senhor possa nesta noite abençoar, fortalecer, renovar, Senhor, para que as tuas servas continuem realizando, ó Deus, esta tarefa tão importante, Senhor. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa oração. Nós oramos no nome santo de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Poder sentar. Qual é mesmo o tema dessa festa? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E o texto que embasa é exatamente o versículo 7. E como nós já dissemos, não podemos desassociar o versículo 7 do parágrafo que vai até o versículo de número 11. E o texto nos diz, né, começa o verso 7 dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Meus queridos e minhas queridas, quando nós observamos tanto o tema como o texto base, logo vem à nossa mente, né, a questão da segunda volta de Jesus. Quando o apóstolo Pedro ele escreve, né, porque o fim está próximo, logo vem à nossa mente, não é? A questão da volta de Jesus. E nós podemos nos lembrar do hino, né, que diz que já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, né, mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. E é muito interessante a gente observar que desde o início da história da igreja cristã, houve sempre uma preocupação com a segunda vinda de Jesus. E uma preocupação de como nos comportarmos diante desse fato. Para os cristãos do primeiro século, a vinda de Cristo era visto como algo iminente, que poderia acontecer a qualquer momento. E nós vamos perceber que sempre havia uma preocupação com a postura. Nós vamos perceber que os nossos irmãos da igreja de Tessalônica, eles têm a preocupação a respeito da volta de Jesus por causa dos seus parentes que já haviam morrido. Como ficariam aqueles que morreram antes da volta de Jesus? E Paulo escreve àquela igreja para aquietar o coração daqueles irmãos, declarando que eles não se preocupassem. Porque quando Jesus viesse nas nuvens com seus santos anjos, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, né? Então nós vamos ver que havia essa preocupação no coração da igreja de Tessalônica. Lá em Mateus 24, no discurso escatológico de Jesus, quando Jesus, olhando para o templo que estava sendo construído há cerca de 46 anos, ele diz: olha, não haverá pedra sobre pedra que não vá ser derrubada. E ele começa então a elencar uma série de sinais que estaria sinalizando a sua volta. E a gente vai perceber que lá no versículo de número 42 de Mateus 24, os discípulos estão curiosos. E o próprio Jesus revela que a respeito da sua vinda, do dia do seu retorno, ninguém saberia, exceto o nosso Pai que está nos céus. Mas ele dá uma advertência, que a preocupação não deveria ser com o dia. Porque se tem uma certeza que nós temos, é que Jesus vai voltar. Nós estamos seguros de que Ele vai voltar. E que de fato estamos nos aproximando desse dia glorioso.
Mas a nossa preocupação deve ser como é que Ele quer nos encontrar. E o próprio Jesus, Ele disse que os discípulos deveriam vigiar, porque o seu dia seria semelhante ao ladrão da noite, que não avisa, né, nem a hora, nem o momento que vai entrar. Então, essa preocupação, meus amados irmãos, vem, né, perpassando os séculos. Nós podemos perceber que no século III, um homem chamado Maniqueu, ele acabou, inclusive, marcando a data e apontando o lugar da vinda de Jesus. Então, ele nasceu na Frígia, na parte oriental do império, e ele então declara aos seus seguidores que Jesus voltaria na cidade de Pepusa, na Frígia, e ele então começa a orientar aquela multidão de pessoas que saem dos seus locais e vão para Pepusa para aguardar a vinda de Cristo. E ele elabora uma série de orientações, de critérios, de deveres, de proibições. Então ele começa a dizer que quem quisesse realmente ter esse encontro com Jesus, deveria ir para essa cidade, deveria fazer muitos jejuns, deveriam ter uma alimentação muito frugal e deveria comer pouco. Se alguém ficasse viúvo, não poderia mais se casar, porque na visão dele, o sexo era algo pecaminoso. E nós vamos perceber que foi necessário que a igreja, ela se posicionasse no concílio de Constantinopla, para varrer aquele ensino herético do seio da igreja do Oriente. Nós bem sabemos quantas seitas, né, têm tentado, inclusive, determinar dia e pessoas que serão alcançadas, que serão salvas no dia do Senhor. Mas todos esses ensinamentos, eles entram em contradição com a palavra do Senhor e com a própria palavra de Jesus, que diz que desse dia ninguém sabe, nem o dia nem a hora, mas o Pai que está nos céus. E quando a gente olha para a carta de Pedro, onde está o nosso texto, que nos exorta a essa posição de vigilância e de prontidão no serviço do reino, nós vamos perceber que as pessoas para quem Pedro escreveu essa carta, era um grupo de pessoas que estavam refugiadas, que tinham sido duramente perseguidas e que tinham deixado as suas casas, os seus habitats, e estavam como exilados nessas províncias que o apóstolo Pedro, ele vai citar logo no capítulo de número 1, quando ele inicia a sua carta. Ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro, ele escreve essa carta a um grupo de cristãos que estavam vivendo debaixo de uma dura perseguição. Eles eram vistos como forasteiros, como pessoas que estavam habitando num lugar e desfrutando daquele lugar, mas que não pertencia àquele lugar. Eles eram forasteiros, eles não tinham uma identidade reconhecida nos lugares onde eles tinham sido dispersos. Possivelmente essa dispersão, ela tem a ver, a igreja desde a morte de Estevão, que ela vem sofrendo perseguição, mas agora no contexto em que essa carta foi escrita, possivelmente durante a perseguição do imperador Nero em Roma, que começou no ano 64. E essas pessoas estavam preocupadas, porque essas pessoas estavam vivendo uma situação de muito sofrimento, de muita discriminação. E o apóstolo Pedro se preocupa em escrever essa carta
para que essa carta pudesse circular naquelas províncias, para encorajar aqueles cristãos a permanecerem firmes e, inclusive, a terem alegria por estarem passando por estas perseguições. E o apóstolo Pedro, ele mostra Jesus Cristo como modelo daquele que suportou o sofrimento, que suportou a oposição, que suportou as afrontas, as calúnias, que suportou a cruz, para que a nossa alegria fosse completa. Então ele exorta esses cristãos a olharem para Jesus. É exatamente aquilo que o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E, meus amados irmãos, quando o texto escrito tem esse objetivo de consolar, de encorajar esses cristãos que são peregrinos, que não tinham identidade terrena, mas tinha uma identidade divina. Porque quando Pedro escreve, ele se refere a eles como forasteiros, mas como eleitos de Deus. E essa era uma das razões pelas quais eles deveriam se alegrar. Então a carta, ela vai ter esse objetivo. E é dentro dessa circunstância que Pedro, depois de mostrar o exemplo de Jesus, depois de admoestar que eles deveriam permanecer vigilantes, sóbrios, perseverantes, que eles deveriam exultar por todo o sofrimento que estavam passando, porque Pedro diz no versículo 3 do capítulo 1, que bendito seja Deus, o nosso Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para uma viva esperança, para um prêmio incorruptível. E por isso os irmãos deveriam perseverar. E quando nós chegamos nessa porção, nós percebemos que o texto, ele realmente fala de como esses cristãos deveriam se comportar enquanto aguardavam a vinda de Jesus. E esse texto serve para nós, porque nós vamos perceber que Jesus também se preocupou em que houvesse um posicionamento firme na parte daqueles que o Pai lhe deu. Quando Jesus ele ora no capítulo 17, ele diz o seguinte, que ele pede ao Pai não para que tirasse os discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. No capítulo 15, Jesus diz que se o mundo odiou a ele, também odiaria os seus discípulos, os seus seguidores. Porque, na verdade, embora estejamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. O apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição e exortando também a igreja de Coríntios a permanecer numa atitude de vigilância e de serviço, ele diz o seguinte, lá no capítulo 15, verso 19, que se a nossa esperança estivesse limitada apenas às coisas desta terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, queridos irmãos, nós precisamos nos encaixar nestas orientações, porque o tempo se aproxima. E, portanto, mais do que nunca, nós precisamos evidenciar uma atitude de vigilância e de prontidão. Nós devemos buscar o tempo todo, em todo tempo, evidenciar na nossa vida uma vida de vigilância e de prontidão. Devemos ser vigilantes e operantes. Devemos estar em sinal de alerta e trabalhando de maneira que as nossas ações
possa glorificar aquele que nos salvou. Aquele que virá nos buscar. Aquele que já nos deu a garantia de que somos dele. E como Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar das nossas mãos. Meus queridos, como o nosso tempo, não é tão convertido como os irmãos, nós vamos apressar e vamos sintetizar nossa mensagem, tratando dessas orientações que o apóstolo Pedro dá a esses forasteiros que estavam dispersos ali na região da Ásia Menor. Porque nós também somos forasteiros aqui nessa terra. A nossa pátria está nos céus, E é importante que a gente realmente tenha a alegria, o desejo de que Jesus volte. E Ele nos ensina que nós devemos apressar a sua vinda. E para apressarmos a sua vinda, precisamos nos manter numa posição firme de obreiros, de soldados, de servos que estão prontos a vigiar em todo tempo e a deixar que as nossas vidas sejam instrumentos para servir aquele que nos amou primeiro. E Pedro, então, ele diz o seguinte, por isso, cingindo, capítulo 4, no versículo de número 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. É como se ele dissesse, olha, vocês estão sofrendo, mas suportem com alegria, porque o fim está próximo. Jesus virá nos buscar e Ele nos dará a vitória final. Ainda que, como Ele vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 8 em diante, que para nós, um dia, para Deus, um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Desde que Pedro disse isso aqui, nós ainda continuamos a afirmar que Jesus está voltando, que o fim está próximo. Mas a preocupação que deve ter o nosso coração não é com o dia, mas é exatamente com a nossa atitude, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. E aí nós vamos perceber que nessa porção, o Senhor, Pedro vai nos dar 4 orientações de como nós devemos nos manter vigilantes, sóbrios, aguardando esse dia tão maravilhoso. E a primeira atitude que ele destaca é que nós devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em outras palavras, Pedro está dizendo que a nossa atitude deve ser a de orar sem cessar, de orar continuamente, mas não orar de qualquer jeito, orar com critérios, orar com propósito, orar com sabedoria, orar com fé, orar com vigor. Essa deve ser a nossa atitude. As nossas orações, elas precisam ser contínuas. Por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele está concluindo a respeito das exortações acerca da vinda do Senhor, ele diz lá no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Meus irmãos, nós precisamos de fato cultivar o exercício da oração. E devemos ter cuidado para que nós não estejamos nos assemelhando aos ímpios, que estão fazendo orações repetitivas, evasivas, sem propósito, sem consciência, sem entendimento. Nós precisamos orar com todo o nosso coração. Nós devemos orar
com base na palavra de Deus. E nós devemos orar sabendo que o Deus que nos salvou é o Deus que ouve e atende a nossa oração. E a oração nos aproxima de Deus. A oração nos traz conhecimento dos seus projetos, da sua vontade. Não podemos desenvolver intimidade com esse Deus a quem estamos aguardando se nós não estivermos gastando tempo, ou melhor, investindo tempo em oração. Quando nós olhamos para os irmãos da igreja primitiva, nós percebemos que um dos exercícios mais importantes, e continua sendo até hoje, era o exercício da oração. Tiago, irmão de Jesus, que escreve uma das cartas gerais, ele era conhecido como Tiago Joelho de Camelo, porque ele orava tanto de joelho, que criou-se 2 calos nos seus joelhos. Os seus joelhos ficaram cheios de calos, porque ele gastava muito tempo em oração. Mas a despeito disso, ele evidencia no seu ministério sabedoria dos céus. Nós vamos perceber nas viagens missionárias de Paulo, quando Paulo chega em Jerusalém, esse homem cheio da graça de Deus sempre tem uma palavra orientada pelos próprios ensinamentos de Cristo, por causa da sua vida de oração. Então, meus irmãos, nós precisamos exercitar continuamente a prática da oração. Muitas vezes nós oramos de maneira superficial, oramos artificialmente, e muitas vezes oramos e parece que não cremos no poder da oração. E a oração, ela é o instrumento poderoso para nos relacionarmos com Deus, não porque temos nenhum mérito, mas porque quando oramos, nós oramos em nome daquele que está acima de todo nome. O nome santo de Jesus. É por causa dele que somos atendidos nas nossas orações. E precisamos, irmãos, evitar a negligência quanto à prática da oração. Não podemos vigiar se nós não estamos orando. Se acordamos e dormimos sem primeiro gastar tempo nos pés daquele que domina todas as coisas, que tem um domínio das nossas vidas, que tem o cuidado sobre as nossas vidas, para que ele possa nos dar a direção. Precisamos gastar tempo em oração. Por isso esse ministério é um ministério precioso. E as irmãs, com certeza, têm de Deus a direção de orar com propósito. Não orações evasivas, mas orar pela igreja, orar pelos missionários, orar pelos irmãos, orar pela família, orar pela santificação da igreja. E é assim que nós devemos aguardar a vinda de Cristo, sendo sóbrios, literalmente desintoxicados de todo sentimento humano, e colocando o nosso coração na oração operante, na oração movida pela fé que temos naquele que nos ensinou que nós devemos orar, pedindo ao Deus dos céus que seja feita a sua vontade e não a nossa. Então é preciso que sejamos vigilantes e sóbrios, vigiando em todo o tempo em oração. E essa oração não pode ser uma oração vazia, mas em consequência das orações, dessa prática, o apóstolo Pedro diz que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros,
porque o amor cobre a multidão de pecado. Oração sem amor, consequentemente, serão orações vazias. E muitas vezes, irmãos, nós só oramos por aquele a quem amamos, aqueles que nos faz o bem. E aí Pedro, ele mais uma vez reafirma aquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos orar em todo o tempo, mas devemos orar pela nossa família, devemos orar por nós, pelas autoridades, devemos orar pelos pastores, mas devemos também orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam, e precisamos amar as pessoas, para que a nossa oração, ela possa ser agradável ao Senhor. Quando Pedro diz, acima de tudo, porém, esteja o amor, ele não está dizendo que o amor é maior do que a oração. Ele está dizendo que o amor é a base de tudo. E Deus não ouve a oração daqueles que não têm nenhum tipo de amor. E nós, irmãos, precisamos esperar, sermos vigilantes, sóbrios, tomando a posição de amar o nosso próximo, como Jesus disse, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Que nós devemos amar os nossos inimigos, e nós devemos amar de uma maneira legítima. E sem o exercício do amor, consequentemente, a nossa prática cristã, ela será uma prática inútil, uma prática vazia. E ele diz que esse amor, ele deve ser intenso, ele deve ser contínuo, ele deve ser, na verdade, uma atitude determinada no nosso coração, por causa do amor que Deus já derramou nos nossos corações. E como tem faltado amor no nosso meio. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que estão passando terríveis necessidades. E muitas vezes nós dissemos, vamos orar para que Deus supra a sua necessidade. Esse tipo de oração sem o amor, consequentemente, não faz jus ao perfil daquele e daquela que são cidadãos dos céus. Então nós temos vivido um cristianismo muitas vezes sem amor. E o nosso amor tem sido muitas vezes só de lábios. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que sem amor, não é, nada pode subsistir. Porque o amor, a esperança e a fé, né, desses três pilares da vida cristã, o maior de todos é o amor. E, meus amados irmãos, nós precisamos buscar em Deus a graça para exercitarmos o amor legítimo. Orar pelo irmão requer de nós um amor verdadeiro, o amor que Cristo nos ensinou. E muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas, porque o nosso coração está cheio de mágoa. Muitas vezes nos ajuntamos para orar, mas o nosso coração está cheio de sentimentos que não agradam a Deus. Muitas vezes estamos magoados, estamos feridos, estamos distanciados, com os relacionamentos quebrados. E o apóstolo Pedro, quando nos dá essa advertência de que nós devemos ser sóbrios e vigilantes em oração, ele nos afirma que precisamos entender que o amor é a base de todas as coisas. Eu tenho certeza que as irmãs que saem das suas casas para vir gastar tempo aqui em oração, elas não saem porque elas querem ser vistas, mas elas saem das suas casas porque sabem que Deus as amou e Deus colocou nas suas mãos
esse ministério tão importante. Então, por amor, elas investem tempo em oração. E nós precisamos, meus queridos, seguir o apelo de Pedro, que nós devemos, acima de tudo, ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. À medida que nós perdoamos, que nós resolvemos amar as pessoas da forma como elas são, consequentemente, nós estaremos aprendendo o princípio do perdão. E perdoando, seremos por Deus perdoados. Eu lembro que logo quando eu me converti, meu pai era muito brabo. E eu fui a primeira a me converter na minha família. E nós somos 7 mulheres, e eu a mais velha. Então imagine, meu pai era aquele general. Na rua onde eu morava, havia um limite, até onde eu podia ir. E eu não sei como, mas se eu passasse daquele limite, ele ficava sabendo. Então o relacionamento da gente foi um relacionamento de muitas dificuldades. Isso foi gerando uma revolta no meu coração, uma ira, né? Uma hostilidade pelo meu pai. Mas no dia que Cristo entrou na minha vida, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu precisava amar o meu pai, independente dos seus erros, independente das suas atitudes. Ele era o meu pai, eu precisava honrar. E era com meu amor que eu iria alcançar o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque meu pai faleceu, crente em Jesus. E eu tive o privilégio de pastoreá-lo enquanto ele estava acamado por 3 anos, em cima de uma cama. Todos os dias de manhã fazia o cultinho. E quando eu perguntava a ele o que é que eu era dele, ele nem dizia que eu era filha. Ele dizia que eu era sua pastora. Meus irmãos, e esse é um privilégio. E Deus foi quebrando muitas barreiras na minha casa. Os relacionamentos foram sendo consertados, porque quando o amor de Cristo entra nos nossos corações, esse amor é poderoso para causar mudanças. E precisamos estar arraigados neste amor. E se não conseguimos amar, porque somos humanos e somos imperfeitos, e não podemos amar com o nosso amor, porque o nosso amor é egoísta. O nosso amor muitas vezes é rancoroso, é cheio de ciúmes, é cheio de interesses próprios. Mas quando buscamos amar com o amor de Cristo, nós perceberemos as transformações que o Senhor vai realizar no lugar onde Ele nos colocar. Irmãos, então precisamos exercitar esse amor, decidir amar as pessoas. Outro dia, alguém disse a outra pessoa que não poderia mais ser sua amiga. Uma amizade de muitos anos. Simplesmente porque ela não conseguia aceitar alguns defeitos que a outra pessoa tinha. E ela queria, inclusive, conduzir para um psicólogo, para uma terapia. Pagando essa terapia, porque na visão dela, a amizade só poderia continuar se a outra pessoa se encaixasse no perfil dela. Meus amados irmãos, se nós dependêssemos, se a nossa salvação dependesse do amor que temos por Deus, se Deus, para nos salvar, dependesse do tipo de amor que nós evidenciamos por Ele e pela sua obra, nós já teríamos sido fulminados há muito tempo. Mas exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele nos amou com seu amor, este amor que nós não podemos compreender, nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, irmãos. Este amor que vem dEle, e Ele derramou nos nossos corações, e esse amor precisa ser evidenciado no nosso dia a dia. E por isso,
precisamos amar. E o amor, irmãos, não é um sentimento romântico. Não é uma coisa bonita que está escrito nos livros. Mas o amor ensinado pela palavra do Senhor é uma atitude firme, uma atitude sacrificial. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E eu preciso evidenciar esse amor nos meus relacionamentos. Até porque, se eu digo que amo a Deus, a quem eu nunca vi, como João diz, eu não posso amar o meu irmão, né? Se eu digo que amo a Deus, a quem eu não vi, e não amo ao irmão que eu estou vendo, então esse amor, ele não pode ser verdadeiro. E é preciso lembrar de que as nossas orações, elas só podem chegar diante do Senhor, se os nossos relacionamentos na horizontal estiver sendo trabalhado, estiver sendo impulsionado por esse amor que Jesus evidenciou na cruz do Calvário. E Jesus, Ele não amou os perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Quando nós olhamos para nós e percebemos e perguntamos o que é que o Senhor viu em mim, para que pudesse me escolher. O que foi que Ele viu em mim? O que é que eu tinha para atraí-lo? E quando nós podemos ter essa resposta, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Paulo, ele rompe nesse canto de louvor e adoração, porque Paulo se dá conta que o mesmo critério que Deus usou para salvar a nação de Israel era o mesmo critério que Deus empregou para salvar a mim e a você. E esse critério não tem nada a ver com os nossos méritos, mas o critério que Deus usou foi a sua maravilhosa graça. A graça de Deus nos alcançou. E é por isso que Paulo, ele rompe nesse cântico de adoração. E ele declara: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse amor, irmãos, precisa ser evidenciado nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas orações. E Pedro, ele declara, né, que uma das maneiras de amar, ele começa a mostrar uma outra atitude, uma terceira atitude: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ô coisa difícil. Irmãos, Romanos 12, 13, o apóstolo Paulo, quando está falando acerca da natureza prática da doutrina para a igreja, ele ordena: praticai a hospitalidade. E a hospitalidade fala de amor, fala de cuidado, fala de entrega, fala de disposição do coração para servir. E sabe, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, os valores que são pautados neste mundo e que muitas vezes têm tomado conta dos nossos corações, é que nós precisamos de privacidade. Hoje a gente vê que a cidade está crescendo na vertical. Os condomínios fechados, você não tem mais acesso às pessoas. E as pessoas têm a tendência de se isolarem, de quererem estar nos seus lugares, de não querer tomar conta nem parte do problema do outro. E a hospitalidade é exercício do amor. Quando Pedro fala a respeito de que uma das atitudes mais importantes na vigilância para aguardar a vinda do Messias deveria ser a prática da hospitalidade. Porque aqueles irmãos estavam foragidos. Muitos deles são como os refugiados da Síria,
que saíram do seu país, perderam suas casas, seus móveis, seus documentos e tiveram que fugir para salvar suas vidas. E que hoje estão morando em acampamentos, sem perspectiva de poder voltar para a sua pátria. Como é difícil isso. Mas como é difícil quando essas pessoas que estão vivendo nessa situação não conseguem encontrar a hospitalidade no coração das pessoas. Pessoas que se importam com elas. Pessoas que tenham esse amor que Cristo teve em buscar e salvar o que estava perdido. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos acomodando com esses valores do mundo. Não convidamos um irmão para uma tarde, para um almoço, porque dá muito trabalho, porque o nosso tempo já é corrido demais. Irmãos, nós não temos tempo de nos relacionarmos nem com a nossa família, porque o ativismo está nos consumindo. E isso não é um valor de Deus. O Senhor nos salvou para que pudéssemos nos relacionar, conviver com as pessoas, ouvi-las, cuidá-las. E a hospitalidade é uma oportunidade disso. Não estou querendo tocar trombeta, mas vinha comentando com o nosso presbítero que foi nos buscar, que segunda-feira nós embarcamos para o Peru, a missionária Raquel e o Punk. Passaram 15 dias na minha casa. E olha que a irmã sabe como é difícil me encontrar. Eu trabalho, eu estudo, eu vou. Quando eu soube que a seminarista do Peru foi diagnosticada com um nódulo na tireoide, já no grau 5. Menina peruana, sem recursos, a família longe, a igreja longe. E Deus colocou a mão de poder. Para a glória de Deus, já foi cirurgiada. E Deus abriu as portas. E agora, como é que essa menina vai se recuperar? No internato, as outras colegas de férias, num lugar onde de noite é difícil você ir no mercadinho, ir no hospital, ir numa farmácia. E eu fiquei angustiada com aquela situação. E meu marido, percebendo, disse: você quer trazer para estar aqui conosco? Eu digo: quero. Era tudo que eu queria ouvir dele. Irmãos, foi uma experiência maravilhosa. Estar com aquelas duas irmãs, cuidar, é um desafio, né? Porque o tempo, a correria, quando eu ia dormir, eu estava exausta. Mas, irmãos, Deus sabe do meu coração. Que privilégio. Como nós aprendemos, como nós crescemos, como o Senhor nos abençoou, como o Senhor supriu as necessidades, como foi rico aquele tempo, como nós pudemos ouvir as histórias, conhecer melhor. E dessa maneira a gente vai aprendendo a cuidar. Irmãos, e cristianismo é isso. É ter disposição de cuidarmos uns dos outros. E o Senhor nos chamou como família para isso. Quantos irmãos que às vezes não sabem nem onde é que o outro mora, nem se tem pai vivo, nunca fez uma visita numa situação de risco. Nós precisamos praticar a hospitalidade, porque a hospitalidade é bíblica. Precisamos convidar para assistir um filme edificante, fazer um lanche, orar juntos, ouvir o desabafo. E precisamos praticar a hospitalidade, irmãos. Como o egoísmo tem tomado conta do ambiente onde nós estamos plantados. A indiferença, não é? A falta de cuidado. Como Deus vai ouvir as nossas orações se nós não conseguimos olhar para o outro e amar o outro e cuidar do outro? Foi para isso que Ele nos chamou. E finalmente, meus irmãos, porque já estourei o tempo que a irmã me deu, servir uns aos outros, cada um conforme, versículo 10, o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um deve esperar o Senhor de maneira sóbria, em vigilância, orando com propósito e de maneira contínua,
exercitando o amor, sendo hospitaleiros e desenvolvendo o dom que Deus deu a cada um. E o dom é uma habilidade divina que o Senhor dá à sua igreja, aos seus filhos, para que a igreja seja edificada. E não há crente sem dom. E os dons, como diz, são multiformes, são variados. Muitas vezes estamos preocupados em buscar os dons de destaque. Queremos o dom da cura, o dom de línguas, o dom disso. Mas poucos querem o dom do amor, do socorro, da hospitalidade. E o apóstolo Pedro diz que é dessa maneira que nós devemos nos comportar. Enquanto estamos aguardando a Cristo, devemos desenvolver os dons que Ele nos deu. E Ele exemplifica. Se for dons de fala, como ensino, pregação, evangelista, palavra da sabedoria, nós devemos fazer fundamentados nos oráculos de Deus, na sua santa palavra. Não devemos exercer os dons buscando a sabedoria humana ou fundamentada no nosso próprio sentimento, mas tem que ser fiel às Escrituras. A orientação é dada pela palavra de Deus, porque aqui está a revelação de Deus, a vontade de Deus revelada à sua igreja. Se for de fala, nós devemos ter esse cuidado. Se for o dom, se alguém serve, faça na força de Deus. Então, se é o dom do serviço, precisamos fazer na força do Senhor. Porque, diante das misérias que nós estamos testemunhando, se não for a capacidade de Deus, nós iremos estagnar. Porque são muitos sofrimentos, são muitas dificuldades, e a tendência que se tem diante das dificuldades é estagnar. Mas precisamos entender que tudo que nós recebemos de Deus tem que ser feito na força dEle, porque a nossa capacidade vem do Senhor. E agindo desta maneira, ele termina com a doxologia, orando, vigiando em oração com propósito, de maneira contínua, vivendo o amor na sua essência, exercendo a hospitalidade e sendo servos, deixando que Deus nos use por meio dos dons que Ele tem nos dado, fundamentados na sua palavra e edificados e fortalecidos no Senhor, estaremos realizando para a glória dEle. O nome dEle será glorificado. E quando Ele voltar, Ele vai dizer: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor aplique a sua boa palavra nos nossos corações e que saiamos desta reunião de adoração com os nossos corações convictos de que é vontade de Deus que estejamos imbuídos de orarmos em todo tempo, o tempo todo, e que devemos estar numa atitude de prontidão e de vigilância, servindo ao Senhor, amando o nosso próximo e aguardando a sua vinda maravilhosa. Naquele grande dia, saberemos a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e aquele que não serve, e seremos recompensados por aquele que é o Senhor das nossas vidas. Que Ele nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém?